Boa noite, amigos. É um grande privilégio estar de volta aqui à casa do Senhor esta noite, no culto, e ainda vivendo do maná desta manhã, quando nossa alma foi tão grandemente abençoada pela sua grande presença. E agora, esta noite, estamos dando início ao tema A Brecha entre as 7 Eras da Igreja e os 7 Selos. E não há muito, eu estava conversando esta tarde com um amigo e talvez querendo o Senhor, em alguma ocasião este verão, se Ele não me levar para o lar ou eu conseguir voltar, não for para o estrangeiro ou algo assim, gostaria de falar novamente das 7 últimas trombetas. Veja. E tudo isto se conecta. E então, há 7 últimas pragas nisto, e tudo isto se funde, como veremos enquanto prosseguimos. Assim, esta noite, enquanto, de certo modo, nos aquietamos, pode ser que seja um pouco demorado esta noite, com até mesmo logo que retornar aqui, com o tanto que preguei em Phoenix, eu não cheguei a ficar rouco sequer uma vez, vejam. Oh, que coisa, quão intensamente preguei. Creio que foram 27 cultos, sem ficar rouco. Mas é o clima aqui, vejam, simplesmente é bem ruim aqui, justamente, um vale, é uma condição bem ruim aqui para a saúde, vocês sabem o que quero dizer, é ruim. E qualquer pregador tem a garganta ruim para começar. Um médico, amigo meu, deu uma olhada na minha garganta para ver o que estava errado, disse, nada, você está com calos nas cordas vocais, isso é de pregar. Bem, por assim dizer, gostei disso, você sabe. Isso me fez sentir melhor, já que pode ser aplicado à pregação. Vejam, está bem, para o reino de Deus. Agora, talvez não possamos levar nosso corpo à marca de Jesus Cristo, como Paulo levou de ser açoitado, mas talvez possamos levar nossa marca por pregar e doar nossa voz contra as coisas que estão erradas. Assim, somos gratos por não mais termos de ser açoitados, especialmente este tempo. Nós estamos... Quantos aqui leram Que Horas São, Senhores? Ou ouviram? Vocês sabem Que Horas São, Senhores? Isso me incomodou bastante. Se não ouviram, eu gostaria de algum modo que conseguissem ouvi-lo de alguma maneira. Isso, de certo modo, me incomodou. Só queria mencionar isso antes de começar o culto. Cerca de uma semana ou 10 dias atrás, estive tão incomodado. Eu não aceitava pregar em culto nem nada, porque eu não entendia isto. Parecia que poderia ser algo que estava ruim, eu não sabia exatamente o que era. Assim, uma manhã, cedo, me levantei para subir ao Canhão Sabino, o que de casa é somente cerca de 30 minutos de carro, ou 40 até a parte mais alta do Canhão Sabino, então uma estrada que percorre 30 milhas montanha acima. Estranha a região lá em cima. Posso estar aqui no deserto, onde está 80 ou 90 agora mesmo, e em 30 minutos está... Vejam, no topo da montanha. Estivemos em Phoenix recentemente, onde fazia 28 graus. Estavam com a piscina aquecida, as pessoas nadando, e cerca de 40 minutos de carro dali fazia 40 abaixo de zero em Flagstaff. Está vendo? Essa é a diferença entre as correntes ascendentes e o deserto. É muito saudável para asmáticos e assim por diante. Mas agora... Subi no desfiladeiro e subi tão alto quanto pude. Eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá, o que tudo significava e assim por diante. Eu estava um tanto incomodado, não sabia bem o que fazer e assim enquanto estava orando. Coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha adormecido. Pode ter sido como um transe, ou pode ter sido uma visão. Estou mais ou menos inclinado a crer que foi uma visão. Que eu tinha as mãos estendidas dizendo, Senhor, que significa este estrondo?
e estes 7 anjos numa constelação da pirâmide, levantando-me do chão e virando para o leste, que significa? Estava de pé lá em oração e algo aconteceu. Agora, algo caiu na minha mão. E eu sei, se você não compreende coisas espirituais, pode parecer muito estranho. Mas algo caiu em minha mão. E quando olhei, era uma espada. E o campo era feito de pérola, a mais formosa pérola que já vi. E o guarda-mão, você sabe, onde suponho que seja para evitar que a mão seja ferida, sabem? Enquanto se está as pessoas duelando, era ouro. E a lâmina do sabre não era muito comprida, mas era afiada como uma navalha. E era prata resplandecente. E era a coisa mais formosa que já vi, encaixava-se exatamente na minha mão e eu estava segurando, disse, não é linda? Olhei para ela, pensei, sabe, sempre tive medo de espada. Até que eu estava contente por ter vivido fora dos dias que usavam. Tenho medo de faca. E assim, pensei, o que poderia fazer com isso? E enquanto segurava na mão, uma voz proveniente de algum lugar disse, essa é a espada do rei. E então ela me deixou. Bem, eu me perguntei o que isso significava. Essa é a espada do rei. E pensei, se tivesse dito a espada de um rei, pode ser que eu tivesse entendido. Mas disse a espada do rei. Assim, pode ser que eu não tenha compreendido bem, mas pensei, há somente o rei, que é Deus. E sua espada é esta, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, veja. E se estiverdes em mim, as minhas palavras, está vendo? Eu pensei, ao duelar, veja, e como eu não entendo uma única palavra disto, ou uma única regra de duelar, mas no melhor do meu entendimento, a lâmina golpeando de través. E então, finalmente, as espadas, se elas travam, o inimigo e você travam as espadas assim, então requer-se a força do homem duelando, porque, veja, a espada dele estaria apontada para o meu coração e a minha para o dele, mas estão travadas quando nossas lâminas estão batendo uma na outra, e então batem, então as espadas se juntam. E aquele que conseguir empurrar o outro para o chão, a espada fica apontada diretamente para o coração. Ainda que a espada seja a palavra, requer-se a mão de forte fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo. Agora, não conhecendo essas coisas, mas apenas tudo o que tenho recebido dele, que posso contar, eu lhes tenho contado. Assim, sabem, creio que não foi nosso Senhor que disse que tudo o que tinha recebido do Pai, ele tinha contado e não escondido nada. E assim queremos fazer essas coisas exatamente como vem. Se vocês forem realmente sábios agora e orarem, tenho certeza que entenderão algo muito em breve. Agora, algo que espero que seja revelado. Agora, neste livro, vamos todos agora abrir no capítulo 5 do livro que é chamado A Revelação de Jesus Cristo. Agora, amanhã à noite é o primeiro selo. Os primeiros 4 selos são abertos por 4 cavaleiros, um em cada selo que fere a terra. Então, talvez não sejam longos até depois que passemos por volta de segunda-feira, terceira, quarta, por volta de quinta-feira, e então suponho no quinto, sexto e sétimo selo, provavelmente serão muito longos. Assim, talvez isso lhes dê um tempinho para descansar um pouco. Pretendemos iniciar os cultos aqui às 7 nas noites durante a semana e devo estar na plataforma às 7h30 exatamente. E então, talvez isso me permita sair por volta da meia-noite assim.
Eu me excedi em 1 hora esta manhã, não tive intenção de fazê-lo, apenas não sei quando, porque não sei o que é o primeiro cavaleiro, não sei o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo selo. Eu até este momento não sei, está vendo? Só estou dependendo dele. Assim é por isso que, tentando esta semana, pela graça de Deus, ajudar, crendo que, se vocês entenderem profundamente, sabem, quanto a visões, não se pode revelar coisas até que lhes seja permitido revelar. Quantas vezes vocês me ouviram dizer, entro numa casa, talvez um chapéu encontre-se aqui, e esta certa criança ou alguém não será curada até que isso seja posto aqui? Eu não posso dizer a eles, ou tampouco posso mudá-lo para ali, tem de ser mover-se de alguma maneira. Outra pessoa tem de apanhá-lo e mudá-lo, tudo em ordem, então pode ser revelado. Por isso, agora fique em oração. Agora, antes de abordarmos o livro, falemos com ele de cabeça inclinada. Senhor Jesus, somos totalmente insuficientes. Não tentaríamos, de forma alguma, abordar este livro sagrado nesta hora santíssima, quando almas dependem do tempo quanto ao destino, sem pedir, Senhor, que o único que pode revelar este livro, que ele venha adiante agora, abençoando os débeis esforços do teu servo. Abençoa a palavra enquanto ela vai adiante e que ela vá no poder do Espírito e que a terra espiritual daqueles que estão famintos e sedentos para conhecer a justiça e conhecer a vontade de Deus, que ela caia ali e produza segundo a sua espécie. Concede isto, Senhor. Todo o louvor será teu. Que o faminto e o sedento encontrem alimento e bebida esta noite da palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus, de quem é a revelação. Amém. Agora, vamos abrir no capítulo 5. Agora, isto não são os 7 selos, é a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. Agora, há também um capítulo 6 houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse, e nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Estão vendo? Portanto, a igreja fica fora da tribulação. Sei que isso é contrário a praticamente todos os professores com quem já conversei, mas eu não tenho a intenção de discordar. Eu tenho a intenção de ser seu irmão, mas eu tenho de ensinar exatamente como consigo ver isso. Se não o faço, não consigo juntar isso, veja. E agora, quer ela suba antes da tribulação ou depois da tribulação, eu quero subir com ela. Essa é a coisa principal. Assim, essas coisas nós só estamos presumindo, porque sem ter instrução eu tipifico. Olho e vejo o que é. Foi no Antigo Testamento, o qual é um tipo ou uma sombra do Novo. Então, tenho certa ideia do que o Novo é, está vendo? Como se Noé entrou na arca antes da tribulação se estabelecer. Um tipo. Mas mesmo antes de Noé, veja, entrar na arca, Enoque subiu. Veja, antes que qualquer coisa acontecesse. Eló foi chamado a sair de Sodoma antes que o mínimo de tribulação se estabelecesse, de destruição. Mas Abraão esteve o tempo todo fora dela. Veja, tipos. Mas agora, leremos o versículo 1. Lerei os primeiros 2 ou 3 versículos dela.
E vi, na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar nele. Que livro? E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora fala-se de indignidade, nem mesmo digno de olhar para ele, ninguém, em parte alguma. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Faremos uma pausa aí, um instante, da leitura de Apocalipse 5 até a inclusão do versículo 7. Este livro de 7 selos é revelado por ocasião dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, vocês estão anotando? Leiamos Apocalipse 10 só um momento, de modo que vocês tenham uma compreensão antes de entrarmos nisto. Agora, isto é no tempo do fim, pois ouçam. Vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça o arco celeste. Se notar, esse é Cristo, veja. Porque ele no Antigo Testamento foi chamado o anjo do concerto, e ele está vindo direto para os judeus agora porque a igreja está terminada, está vendo? Muito bem. E o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Lembra-se daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Está vendo? A igreja foi arrebatada. Veja, agora, ou prestes a ser arrebatada. Ele vem buscar sua igreja. Agora observe. E tinha na mão um livrinho aberto. Agora aqui, ele estava fechado aqui, selado, e aqui ele está aberto. Ele foi aberto desde aquele tempo da selagem em que estamos entrando esta noite. Agora o livro está aberto. Um livrinho na mão, em sua... estava aberto. Oh, como o sol, como colunas. Espere só um minuto, permita-me começar aqui atrás e ler. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Deste lado ele é o cordeiro, mas aqui ele é o leão. Está vendo? E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora, João foi comissionado a escrever o que via. Assim, o apóstolo e profeta apanhou sua caneta para escrever isso, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Agora, isso é o que não sabemos. Isso ainda está por ser revelado, não está no escrito sagrado que esses trovões dizem. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou suas mãos ao céu. Agora escute. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que neles há, e a terra e o que nela há, e
não haveria mais demora. Observe, aqui está um versículo ao qual quero chegar. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora veja, o mistério deste livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Está vendo? O 7º anjo começa a tocar, e aí estão as mensagens escritas aí, e temos isto em fita e em forma de livro. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério de Deus se cumpriria. Veja, nesse tempo. Agora, vamos notar, o livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do 7º anjo ser tocada. Agora, estes pontos serão importantes nos selos. Tenho certeza, porque isto deve estar interligado cada partícula. Agora, isto está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isto. Deus somente. Jesus Cristo. Veja. Agora, mas é um livro misterioso. É o livro de redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora, sabemos que este livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo de 6 eras da igreja, mas no fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, ele conclui todos os pontos deixados incompletos que estes indivíduos buscaram desvendar, e os mistérios descem de Deus, como a palavra de Deus revela uma revelação inteira de Deus. Então, a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais, hão de ser revelados. Agora veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o quê? É assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês ao toque da mensagem do 7º anjo. O mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja. Todas as coisas deixadas incompletas que ao longo dessas eras da igreja buscou-se desvendar serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo estará na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo porque ia apresentá-lo. E compreendemos que, nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir, e ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos estes mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Estava escrito, está certo. E é o que isso é. Agora, vemos que este livro de 7 selos agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra e outro anjo forte mensageiro
desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre, mensageiro, mas aqui desce um do céu, um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse, capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro com um arco celeste, na aparência de pedra de jaspe de sardônica. E aqui retorna ele, no capítulo 10, depois do tempo vindouro em que todos os mistérios hão de se cumprir e os selos serem abertos, e proclamando que não haveria mais demora. E ele disse, quando o 7º anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumpriria e é a hora do anjo aparecer. Estamos perto, em algum lugar, certo? Agora, observe, os 7 selos retêm o mistério do livro, até que possamos ver o que aqueles 7 selos selaram. Estamos somente presumindo essas coisas. Porque, como lhes disse esta manhã, sobre minha pequena mensagem esta manhã, de Deus ocultando-se em simplicidade, vejam, nós estamos com certeza falharemos em entender a questão, a não ser que seja absoluta e genuinamente revelada pelo Espírito Santo e igualmente vindicada. Estão vendo? Se o profeta se levanta, ele lhes diz que isto é exatamente isso, e Deus não vindica igualmente e deixa de lado. Estão vendo? Mas Deus, em cada declaração, em tudo, tem de vindicar isto para torná-lo certo, estão vendo? Assim seus filhos observarão essas coisas, vejam, e estarão alertas. Notem, 7 selos no livro, estes 7 selos estão com o livro selado. Estão vendo? O livro está absolutamente selado. Estão vendo? O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam abertos. Está selado com 7 selos. Agora, isso é diferente dos 7 trovões. Estão vendo? Isto são 7 selos no livro. E o livro não irá, os selos não serão divulgados até a mensagem do 7º anjo. Estão vendo? Assim, nós estamos presumindo. Mas a genuína revelação de Deus se tornará perfeita nessa verdade vindicada que soará. Agora, isso é exatamente o que a palavra diz, que o mistério se cumpriria nesse tempo. Este livro de 7 selos, lembrem-se, estava fechado aqui em Apocalipse capítulo 5 e em Apocalipse capítulo 10 está aberto. E agora vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos e abra o livro. Estão vendo? O Cordeiro tem de tomar o livro. Está oculto. Agora lembrem-se, ninguém no céu, ninguém na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero estadual ou quem quer que seja, pode abrir esses selos ou revelar o livro, senão o Cordeiro. E temos buscado desvendar e presumido e tropeçado e desejado saber, e essa é a razão por que estamos todos em tal confusão, mas com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro e seus selos serão desatados pelo Cordeiro nos últimos dias em que estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos, porque lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que está sentado no trono e toma o livro da sua destra. Toma o livro.
Oh, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isso, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele. E veremos mais tarde que é no tempo do fim, quando o tempo acabou. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro, nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala, e o Cordeiro faz a palavra ser conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente. Note. E não é revelado até este livro. Não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado e não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. É por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado, dizem é isto. Outro se apega a outra doutrina, desvia-se para esse lado, diz é isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando qual é a verdade. Se essa não é exatamente a condição hoje. Mas então ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo e então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Agora, não diga a ninguém, aquelas pessoas não estão salvas ali, nessa época. Mas os mistérios que elas não podiam entender, como Deus pode ser três e ainda assim um, como a Escritura pode dizer batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e por outro lado dizer batizar em nome de Jesus. Está vendo? Ó, tantas coisas. Como pode Eva comer uma maçã e causar a ruína do mundo inteiro? Está vendo? Como podem ser estas coisas? Mas está prometido que esses mistérios seriam revelados no tempo do fim. São pequenas coisas deixadas incompletas que esses grandes guerreiros que entraram em cena, tais como Irineu, Martim, São Martim e Policarpo, e os vários outros, Elutero e Wesley, e todos eles